2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo 17. Amém. Que nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, glória a Deus. Até aqui, meus irmãos, vamos fazer um instante de oração para o Senhor estar aqui falando conosco mais e mais. Soberano Deus, eterno amado Pai, a Tua mensagem foi lida aqui, Senhor, e eu peço encarecidamente que Tu venha me guiar, que Tu venha me usar, meu Pai querido, sim, meu Deus amado, nesta noite, através da Tua palavra, através de tudo que Tu colocaste em meu interior, em meu ser, em meu coração, Pai. Fala conosco, meu Pai, venha nos alimentar, oh Deus tremendo, com esta palavra dos altos céus, venha com o maná, venha com o alimento, venha com esta água viva, Senhor, para transbordar em nossas vidas, para saciar a nossa sede. Meu Deus tremendo, fala, Pai. Fala, Senhor, que nós te ouvimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui 2 Coríntios. E 2 Coríntios aqui, se nós formos ver toda a trajetória de Paulo na igreja de Corinto, nós vemos que Paulo ali, na fundação da igreja de Corinto, ele durou cerca de 18 meses. Então ele escreve uma epístola anterior à epístola ali de 1 Corinto, epístola essa que nós não temos aí conhecimento dela, mas daí depois Paulo em Éfeso ele escreve a primeira carta. Aqui nós temos aqui, na Bíblia Sagrada, a primeira carta aos Coríntios, e Paulo escreve porque a igreja estava com diversos problemas. A igreja ficava disputando, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo. Era uma igreja que na ceia, eles não tinham um entendimento muito bem da ceia. E ali Paulo dizia, olha, quem quer comer, vai comer em casa, né? A ceia era um momento ali para estar todos unidos, mas havia favoritismo, havia divisão entre a igreja, havia pecados gravíssimos, que a Corinto ficava numa região onde tinha muita idolatria, mas a igreja tinha que ser o sal da terra, a luz do mundo, tinha que ser a diferença. Mas ali pecados terríveis tinham entrado naquela igreja. Havia muitos problemas. E Cloé ali fala com Paulo acerca de tudo isso. E Paulo escreve essa primeira carta que nós temos para a igreja de Corinto. Quando Paulo está em Éfeso, por volta de 55 depois de Cristo. Vemos que depois Paulo ele escreve uma outra carta para a igreja. E depois, já entrando nessa segunda carta a Coríntios, a qual nós lemos, já é uma carta um pouco diferenciada, onde Paulo ele vem se defender, porque havia naquela igreja de Corinto aqueles que eram contra a Paulo, aqueles que eram contra e achavam que Paulo não era de fato um apóstolo, aqueles que colocavam em dúvida a autenticidade do apostolado de Paulo. Mas Paulo se alegrou, meus irmãos, que quando Timóteo vem até Paulo, quando Tito vem até Paulo, Tito fala sobre a igreja, que após a primeira carta de Paulo, após Paulo ali severamente ali falar com a igreja ali muitos se voltam para Cristo, muitos ali ficam com o coração aquebrantado, até se entristecem com aquela situação, com aquela repreensão de Paulo. E Paulo se alegra dos irmãos até falar que sentia saudade de Paulo. Aí eu já venho fazer um parêntese aqui, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. Talvez você, aleluia, tenha estado diante de uma situação que parece que não tem tido efeito todo o teu esforço. Parece que não tem tido efeito tudo o que você tem feito para o Senhor. Mas eu venho dizer para ti, continue fazendo a vontade do Senhor, continue orando, continue pregando, continue fazendo o querer do Senhor, que você vai contemplar os frutos. Paulo, aleluias, eu vejo através dessa mensagem, meus irmãos, que na obra nós não vamos encontrar tudo sempre
100%, tudo uma beleza. A nossa vontade, por exemplo, quem tem chamado aí para ser um pastor, por exemplo, a sua vontade vai ser estar ali na igreja, todos os membros certinho, você ali dá uma instrução, os membros obedecem certinho, todo mundo ali convida ali para o círculo de oração, tá toda a igreja, convida ali para um culto de confraternização, tá toda a igreja. Quem é regente do grupo de louvor? O desejo é você marca lá no horário, o horário do ensaio é 5 horas, vai estar tudo ali, a mocidade, ou se for um grupo misto, vai estar todo mundo ali no horário, né, bonitinho ali, você convoca todo mundo, vamos fazer um propósito aqui, o grupo, todo mundo se une. É isso que nós queremos quando você está na frente de uma obra. Mas, meus irmãos, vai ter momentos que vai ser o oposto. Paulo chegou ali, notícias de Corinto, de Clói, ali para Paulo, e ali Paulo se entristeceu, falou, meu Deus, a igreja ali, meus irmãos, estava tudo, era um vendo quem orava melhor, quem tinha mais dom, e era aquela disputa, era aquele negócio meninice, porque quem age assim com disputa é menino ainda espiritualmente, né? Paulo, ele mesmo fala para nós não sermos menino, quando chega um determinado momento, nós temos que deixar as coisas de menino, na vida espiritual, quando nós viemos de encontro para a presença do Senhor, nós somos meninos, nós somos bebê, depois somos meninos. Pode ser uma pessoa barbada, pode ser uma pessoa ali, dizendo assim, já de cabelo grisalho ali, né? Mas na presença de Deus vai ser um bebê, depois vai ser um menino, mas tem que chegar um momento que vem atingir uma maturidade. E a igreja de Corinto pecava nisso, não tinha uma maturidade. Mas Paulo, ele não desistiu daquilo, ele falou, eu vou largar a sobra para lá, vou voltar no meu antigo trabalho, vou deixar todo esse negócio aí de evangelho para lá. Não, meus irmãos, ele não desistiu. E assim o Senhor está falando contigo, ele tem chamado na tua vida, ele tem uma obra na tua vida. E não é porque o Senhor te chamou, não é porque o Senhor está te enviando para uma obra que você vai chegar e vai estar tudo a mil maravilha. Porque se tivesse a mil maravilha, não precisaria da gente ir na obra, né? Não precisaria o Senhor levantar a ti para uma obra se tivesse tudo mil maravilha. Então vai ter lugares que você vai pregar e vai ser difícil, vai ser oração, vai ser jejum, vai ser derramar lágrima, mas o Senhor entende, Ele estará contigo. Deus estava com Paulo. E nós vemos aqui, nesta carta, segunda carta aos Coríntios, Paulo ele vem provando a sua autenticidade. Paulo ele não falava assim que era apóstolo para querer se aparecer. Paulo não dizia, olha, no caminho de Damasco eu tive um encontro com Cristo, foi o próprio Jesus que falou comigo ali, que me chamou para um apostolado. Paulo não falava tais coisas ali para se engrandecer, não, mas para provar que Deus que tinha o separado para a obra. Porque diziam, se Paulo falava de uma forma ali mais pesada, chamavam ele de louco. Se ele falava mais calmo, aí tinha problema também. Mas se ele falava de uma forma mais, se ele fosse mais ali forte ali para a igreja, ou em outros momentos fosse de uma forma mais calma, era tudo para a glória do nome do Senhor, era tudo com um propósito para o avanço da obra. Paulo ali falou com esta igreja, veio trazer a sua autenticidade, mostrar a tua autenticidade como apóstolo. Paulo também falou com esta igreja, nessa segunda carta, acerca das ofertas para os irmãos pobres na Judéia, porque havia irmãos necessitados, e Paulo falou sobre uma necessidade da coleta, das ofertas para os irmãos, e também debateu severamente contra os rebeldes que ainda estavam na igreja de Corinto. Tinha muitos que tinham se voltado para Cristo, que tinham, aleluia, estavam obedecendo a Paulo, mas haviam ainda os rebeldes. E nós vemos aqui, meus irmãos, entrando na mensagem que foi lida, em 2 Coríntios capítulo 5, e o versículo 17 a seguir. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aí eu queria dar uma atenção para ti no versículo 20 que nós lemos. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, apenas a parte A. O Senhor trouxe em meu coração esta mensagem para trazer nesta noite para os irmãos, para as irmãs, para os jovens, que nós somos embaixadores de Cristo. O próprio Paulo trouxe aqui em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 20. Mas eu queria trazer para você o que significa um embaixador. Olhando no âmbito, olhando no campo terreno, um embaixador, basicamente, quando se tem uma embaixada em um país, vamos dar um exemplo aqui do Brasil. Se faz uma embaixada, por exemplo, lá na França,
Aí o Brasil vai pegar e vai enviar um embaixador lá na França, para ficar lá na embaixada da França. Aí aquele embaixador que estiver lá no território da França, ele vai ter autoridade máxima, ele que vai ter comunicações ali com o país, ele que vai ali fazer acordos, ele que vai ter autoridade máxima. No caso, se é um embaixador brasileiro na França, ele vai ter a total autoridade em nome do povo brasileiro, em nome do país, da nação brasileira. Então, um embaixador, ele vai agir assim. Muitas das vezes ele vai para o país, nem sempre, mas muitas das vezes ele vai para outro país. Hoje em dia já perdeu também um pouco dessa total autoridade, porque presidente, ONGs podem também intervir em uma situação. Em situações de conflitos, não é somente o embaixador, mas o embaixador ainda tem o seu papel fundamental. Aí eu queria trazer para ti, meus irmãos, que nós, como embaixadores de Cristo, nós também temos um papel fundamental nesta terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Você é embaixador de Cristo. E nós, aleluias, a palavra vem nos mostrar que, como embaixador de Cristo, nós temos que fazer o que um embaixador faria. Nós estamos nessa terra, mas não somos dessa terra. Somos representantes dos interesses do país exterior. Quando o embaixador vai para outro país, no caso eu dei um exemplo de um brasileiro que vai lá na França, ele vai em interesses ali do país, do Brasil, ele vai tratar assuntos do Brasil no outro país. E nós, como embaixadores de Cristo, nós tratamos os assuntos do Pai nesta terra. O nosso país não é o Brasil, o nosso país não é a China, não é a Bolívia, não é a Argentina, o nosso país não é o Uruguai, não é a Iugoslávia, não. O nosso país é o céu. A nossa morada é celestial e nós, estando aqui na terra, nós temos que tomar este papel. O embaixador terreno, ele trata coisas do seu país, lá no exterior. Mas nós, como, aleluia, cidadãos do céu, nós tratamos das coisas do Pai nesta terra. Certa vez, Jesus, na sua infância, foi ali, ele, a mãe, ali toda a família, foi adorar em Jerusalém. A sua mãe voltou todo mundo, só que era comum eles irem em caravanas. Então, como Jesus não estava com Maria, com José, para eles era normal. Era normal, porque ele falou, não, certamente Jesus está em outra caravana. Mas, de repente, chega na cidade deles, ou no meio do caminho ali, vê que Jesus não estava. Voltam ali desesperado, procurando pelo caminho, até que encontra Jesus ali no templo, ali conversando com os doutores. E os doutores tudo assim, imagina eu de braço cruzado, coçando a cabeça e falando, nossa, mas que sabedoria desta criança, deste jovem, uma sabedoria tão grande. Aí Maria chega e fala para Jesus, ó filho, por que tu fez isso? Nós estávamos tão preocupados. Aí Jesus respondeu e disse, olha, eu estou cuidando dos negócios do Pai. Jesus estava cuidando de coisas concernentes aos interesses do Pai. E eu venho dizer para ti, você tem cuidado de coisas concernentes ao interesse do Pai? Porque Deus ele tem interesses para fazer através de nossas vidas. Interesse de salvar almas, interesse de libertar aqueles que estão cativos e oprimidos, interesse de restaurar famílias, interesse de curar vidas, e Ele quer usar a ti, Ele quer nos usar como embaixadores do reino de Deus. Precisa se pertencer ao país de origem. Para eu poder ser um embaixador em outro país, por exemplo, falando do Brasil, eu preciso ser brasileiro para eu representar o Brasil em outro país. Nós, para representarmos o reino de Deus, nós precisamos ser do reino de Deus. E quando aceitamos a Cristo, nós já somos ali cordeiros do reino de Deus. Então, nós sendo cordeiros do reino de Deus, nós sendo parte deste reino, nós temos dessa autoridade para ir nesta terra, para ir neste mundo. Aleluia, você pode estar dizendo, irmão Elton, nós somos um embaixador, ele sai, por exemplo, o embaixador do Brasil, ele vai lá no outro país. Se nós somos embaixadores do reino de Deus, onde nós vamos? Onde que é o exterior? O país exterior que nós vamos? É este mundo. Nós, aleluia, somos do reino de Deus e neste mundo, nós, aleluia, nós viemos em nome de Jesus Cristo, em nome do reino de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 vem nos dizer, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia!
Nós somos do reino de Deus, meus irmãos. E tem que ser notório em nossas vidas. Sabe o que eu disse sobre Paulo? Que Paulo ele era autêntico, era um cristão autêntico. Ainda que tentassem falar que ele não era um apóstolo, ainda que tentassem falar que ele era uma farsa, mas não tinha como negar que ele era um servo de Deus, que ele era um autêntico cristão. Eu venho dizer para ti, meu irmão, minha irmã, podem tentar falar que você é uma farsa, podem tentar falar que você não é cristão de nada, não, aleluia, podem tentar falar o que for contra a tua vida, mas Deus sabe, aleluia, que você é um autêntico cristão, aleluia, quem é um cristão autêntico, ele tem a luz, aonde ele chega incomoda, as pessoas podem fazer biquinho, podem fechar a cara, podem querer apedrejar como apedrejaram Estevão, mas eles no fundo, lá no fundo, eles sabem que você é um verdadeiro cristão, eles sabem que você é autêntico, eles sabem que você está numa missão, que você é embaixador do reino de Deus. Isso não se pode negar, meus irmãos. Aonde tem um cristão, aonde tem um servo de Deus, as pessoas veem a diferença, as pessoas falam, mas o que você é? Eu vejo uma diferença em ti, mas de onde você veio? Eu vejo algo diferente, eu vejo uma paz, eu vejo uma tranquilidade na sua vida. O que é isso? O que é isso? Isso é a marca de um autêntico servo de Deus. Isso é a marca de um cidadão do céu. Oh, meus irmãos, que possamos nesta terra ser embaixadores de Cristo. Nós estamos nesta terra na autoridade de Cristo, porque quando o embaixador vai em outro país, ele tem a total autoridade, ele tem a total liberdade para fazer ali, para usar da autoridade que foi concebida em teu país, no país exterior. Nós, como cidadão de Deus, aqui nesta terra, nós temos a autoridade de Cristo. Nós temos autoridade no nome de Jesus para pregar o Evangelho, para fazer a missão que Deus propôs a nós. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e versículo 6, vem nos dizer: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro e João, a hora nona, subiam para a oração. Ali passavam ali na porta do templo chamada Formosa, havia um paralítico. Havia um homem que estava desde nascença, era colocado naquela porta. A palavra vem nos dizer que aquele homem olha para Pedro e João, e ali esperando receber uma esmola, ele estende as mãos. Não sei o que passou na mente dele, se achou que ia receber muita riqueza, muito dinheiro, por aqueles homens serem servos do Deus Altíssimo, por aqueles homens ser cristãos, por aqueles homens ser não somente cristãos, mas apóstolos. Mas ali Pedro e João fitou os olhos naquele homem e disseram: nós não temos prata e nem ouro. Aí pega aí o mistério. Nós não temos prata e nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, eles usaram da autoridade do nome de Cristo. Eles sabiam a missão que eles tinham nessa terra. E ali, meus irmãos, eles não tiveram reserva, não. Eles falaram: o momento é esse. Vamos usar da autoridade que a gente tem. O momento é esse, vamos deixar o reino de Deus ser aqui, o reino do Senhor ser expandido, vamos deixar o nome do Senhor ser glorificado, vamos fazer a missão de Deus aqui, para o nome do Senhor ser glorificado, para ter a expansão do reino, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ei, levanta e anda, é na autoridade de Jesus Cristo que tu vai levantar. A palavra vem nos dizer, meus irmãos, que aquele homem se levanta, ali ele já se firma, as suas pernas, ali ele começa a saltar, ele começa a glorificar, ele entra no templo para adorar, ali é um alvoroço, as pessoas ficam pasmadas, Pedro e João falam: mas por que esse alvoroço? Por que toda esta questão? Aleluia, tu sabes, aleluia, que Jesus Cristo, a quem vós crucificaste, vós sabes, a Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário, é ele que faz todas essas coisas. É no nome de Cristo, meus irmãos. E Deus está falando nesta noite: vós sois embaixadores do reino de Deus. Você não está aqui por acaso nesta terra, lá Sévia. Tu não estás aqui por acaso nesta terra. Você tem uma missão. Você não está como um peso nesta terra. Você não nasceu por acaso, não. Você não está na presença de Deus. Você não está na presença de Deus por acaso, não. Deus tem um propósito na tua vida.
Ei, creia que coisas grandes o Senhor tem para fazer por nosso intermédio. Não foi apenas em Atos dos Apóstolos, não foi apenas nos Evangelhos de Cristo, não. Jesus, ele foi para o céu, mas ele delegou autoridade. Ele disse: em meu nome vós expulsareis demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, aleluia, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É na autoridade do nome de Cristo. Você é embaixador, você tem dessa autoridade. Então use dessa autoridade. Use dessa autoridade, deixa o nome do Senhor ser glorificado, deixa esse evangelho ser expandido. O diabo, Satanás, não quer que o nome do Senhor seja glorificado, Satanás não quer expansão do reino, mas não importa o que Satanás quer, o importa é que Deus nos delegou a autoridade para ir no nome dele. Vai e dei frutos neste mundo, aleluia. Nós, embaixador, ele vai para um território que não é seu, como eu disse. Nós também estamos nesse mundo que não é o lugar nosso. Meus irmãos, neste mundo nós trabalhamos, nós, aleluias, estudamos, nós, aleluias, fazemos diversas coisas neste mundo, mas de maneira alguma nós podemos, neste mundo, estar o nosso coração neste mundo, como se a nossa casa fosse aqui. A minha casa não é aqui em Itatiba. A tua casa não é aí em Cabreúva, ainda que temos uma casa, né, aqui, mas a nossa casa é lá no céu. E é interessante que nessa semana o devocional, falando com o Senhor, né, nos devocionais da semana, os devocionais foram muito direcionados para a vida eterna, para o céu. E ali, hoje eu estava meditando nisso, nossa, e interessante que o Senhor falando acerca do céu, e ali meu coração enchendo de algo tão maravilhoso, meus irmãos, de começarmos a imaginar. Porque o céu é o lar que o Senhor tem preparado para nós, para os filhos. Você que é filho, fique, aleluias, feliz em saber que o Senhor tem preparado um lar que é para nós, é para ti. O lar é um lugar o céu é um lugar de felicidade. O céu é um lugar de tranquilidade, de ternura. O céu é um lugar de total gozo, paz e alegria, porque Jesus está lá. Olha que tremendo. E nós não somos deste mundo, mas estamos nesse mundo como embaixadores, assim como o embaixador terreno, ele vai lá no outro país, nós também estamos neste mundo, aleluia, em nome de Jesus Cristo. João 17, versículo 14 a 16, vem nos dizer assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aqui estava Jesus fazendo uma oração ao Pai, dizendo para o Pai não nos tirar do mundo, mas para nos livrar de todo mal. Porque temos que passar, meus irmãos, temos que passar por esta vida, né, várias circunstâncias, várias situações. Mas Jesus lá no passado, né, há mais de 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, né, ele já estava orando ao Pai: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre eles de todo mal, Pai. Eu não sou do mundo, Pai, eles também não são. Aleluia. Olha que tremendo, meus irmãos. Jesus falando: eu não sou deste mundo, Pai, e eles também não são. Uma marca do cristão autêntico, meus irmãos, é entender, aleluia, que nós não somos deste mundo. A marca de um cristão autêntico, meus irmãos, nós temos que usar desta autoridade, porque nós temos essa autoridade, nós temos desta arma poderosa, o nome de Jesus Cristo, e o diabo não quer que utilizemos o nome de Cristo. Entenda, nós, assim como o diabo no mundo espiritual, você não vê o diabo aparecendo para as pessoas aí fisicamente, né? Você não vê o diabo fumando cigarro, o diabo tomando cachaça. O diabo usa pessoas, né? Você vê pessoas aí presas na cachaça, no cigarro, na prostituição. É o diabo usando essas pessoas, né? O diabo não vai se materializar ali e usar, né? E fumar, não, mas ele usa de pessoas. Assim também, meus irmãos, no campo espiritual também, Deus é poderoso para qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. Mas Deus, ele delegou a sua autoridade a nós, para nós nesse mundo físico, usarmos essa autoridade para influenciar o mundo espiritual, para dar trabalho mesmo para o diabo, Sabe aquela coisa, certa vez, que os filhos de Seva, do sacerdote Seva, os filhos de Seva viram que os discípulos expulsavam os demônios e tentaram expulsar. Então aquelas pessoas, aqueles filhos de Seva, que eram 7 pessoas,
O demônio nem conhecia eles, ou seja, não dava trabalho para o inferno. O demônio nem sabia, mas quem é vocês? Deixa eu ver aqui na minha lista, aqui no inferno. Nem tá aqui na minha lista. Mas, meus irmãos, se o inimigo tem se levantado contigo, fique. Se o inimigo tem se enfurecido contra a sua vida, fique feliz de você estar dando trabalho para o inferno, porque isso mostra que você está agradando a Deus. Eu lembro um caso de um irmão, hoje o irmão conta e diz até que foi bobagem, né? Ele fala que numa época lá ele pregando, ele ainda era meio novo convertido, era jovem na época, e ele falou que ali, o demônio ali, ele foi expulsar o demônio, aí o demônio pegou e falou, eu te odeio. Aí ele pegou, falou que ficou triste e saiu da igreja, porque falou que o demônio odiava ele, mas ele não tinha entendido o mistério. Se o demônio odiava ele, glória a Deus, né? O pior se o diabo falasse, eu te amo, vem aqui para eu te dar um abraço. Aí seria o pior, mas o diabo falou, eu te odeio. Então, mas graças a Deus, depois aquele irmão voltou para a presença, hoje congrega conosco e é uma bênção, né, esse pastor, esse irmão. Mas ali, meus irmãos, se nós estamos dando trabalho, se o teu nome está anotado ali na lista do inimigo, que ele está querendo acabar com a sua vida, é porque você está dando trabalho, é porque você está então agradando a Deus. E é isso mesmo, o embaixador, aleluia, nós estamos no nome de Cristo. E no nome de Cristo vai ter luta, vai ter ali de perseguições do inimigo, mas não se preocupe com isso, porque, aleluia, um embaixador, quando ele está num país estrangeiro, a sua nação ali supre todas as suas necessidades. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Como embaixadores do céu, o próprio Senhor, o nosso Deus, ele supre as nossas necessidades. E tem um detalhe, o embaixador, quando está na outra nação, se houver guerras, é só lhe clamar ali, pedir socorro, que a sua nação já envia socorro. Assim é conosco. Aleluia, se o mar desta vida tem tentado te naufragar, se as circunstâncias desta vida têm tentado te parar, eu venho dizer para ti, clame ao Senhor. Jonas, no capítulo 2, versículo 2, Jonas diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas lá no ventre daquele grande peixe, só que Jonas era por rebeldia que ele estava lá, mas ele reconheceu suas falhas, ele clamou, ele dizia que era lá do ventre do inferno, ele estava numa situação terrível, mas ele clamou ao Senhor e o socorro veio. Assim, meus irmãos, como embaixadores, nós temos que entender que nós somos limitados, que há momentos que nós vamos ali precisar da ajuda, mas entenda, o nosso bom pastor, ele supre as nossas necessidades. O nosso bom pastor, o nosso Jesus, o mesmo que acalmou a tempestade no mar da Galileia, no mar de Genezaré, o mesmo, aleluia, que, aleluia, socorreu os discípulos nos momentos de dificuldade, é o mesmo que está conosco para nos ajudar nesta caminhada. Aleluia, tem um hino que diz assim, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Amém, Jesus. Segura nas mãos de Deus, meu irmão, minha irmã, e vai. Nós temos as nossas limitações, passamos um momento difícil, mas o Senhor que nos chamou para ser embaixadores dele nesta terra e nos deu autoridade, nos enviou o Espírito Santo, o poder, é ele que cuida de nós, é ele que assegura que vai dar tudo certo. Amém, meus irmãos, esta é a mensagem nesta noite, que o Senhor fale mais em cada coração.